Lamentavelmente, a situação do Brasil, ela chegou a esse ponto pelos mesmos responsáveis que tentam tocar fogo na esplanada dos ministérios. Antes de mais nada, eu queria mostrar para todo o Brasil essas fotos aqui. Isso aqui é patrimônio brasileiro tocado fogo por vândalos. Isso foi anunciado ontem. Isso aqui, ó. Eu quero que todos vejam o que essas pessoas que estão se passando por trabalhadores, arruaceiros financiados com a contribuição sindical. Arruaceiro... Concede a parte, senador. Não, senhora. Incentivado por... Só no final. Agradeço e ficarei aqui aguardando. Estratégia da senadora Vanessa para quebrar o raciocínio, mas no final concedo para ela uma parte. Mas a todo o Brasil que nos assiste, o Brasil entrou nesse buraco porque essa gente quebrou o país. O PT e os satélites, os puxadinhos, que venderam os partidos na época da eleição para poder fazer parte do butim. Quebraram a Petrobras, que acabaram com a esperança do povo do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, do meu estado, Mato Grosso, quando prometeram que ia duplicar a BR-163, afundaram o Brasil, quebraram com o sistema de transporte, quebraram com o setor energético, arrebentou. E aí caíram por si só. Veio desmoronando, inclusive, a parte moral dessa gente. E agora sabe o que eles fazem? Tentando arrebanhar, tentando ganhar o primeiro amor, insuflam a classe dos sindicatos, pagam a peso de ouro para vir para uma esplanada dos ministérios quebrar tudo. E mais, agredir a polícia. Da penúltima vez, teve um policial que levou flechada, outro levou uma facada, nenhuma palavra sobre a polícia. O que eles queriam? Que a polícia saísse do caminho e deixasse quebrar toda a esplanada dos ministérios? Essa gente falta uma coisa. Caráter, senador Davi Alcolumbre. Caráter. Sabe por quê? Porque joga pedra e sai gritando ai. Quebraram toda a esplanada dos ministérios e sai dizendo que não, que é a polícia que está com violência. O que cabe à polícia fazer? Ontem eles foram com a Clark montada lá para a Comissão de Assuntos Econômicos, disposto a vandalizar. Capitaneado pelos senadores que o apoiam. E aí, de repente, hoje nas redes sociais eles diziam: relator e presidente agem com truculência contra os coitados que estavam lá na comissão. É um discurso da disfarçatez, é o discurso da falsidade, é o discurso da mentira. Por que perderam a confiança? Por que perderam o respeito da população brasileira? Por causa da mentira. Porque mentem. Agora mesmo está toda a esplanada dos ministérios quebrada. Da última vez que o seu Boulos esteve aqui, já tinha quebrado o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Educação. Aonde esse povo passa é balbúrdia. Pagos a peso de ouro com a contribuição sindical. Essa raiva aí, por trás dessa história de direta já, tem um volta Lula do tamanho desse Congresso aqui. É a vontade louca de que venham as eleições diretas para tentar emplacar o Lula, sabe por quê? Com medo dele ser preso. Com medo de não dar tempo. E aí correm nessa... E aí ajuntam um bocado de descontentes que sabem que vão perder a tetinha, que é do imposto sindical. E aí o que faz? Mamando e quebrando tudo. Uma disfarçatez.
Disfarçatez é o que nós estamos assistindo. Não é possível. O povo lá fora, com bombas de gás em cima deles, sendo espancado. A polícia, eu não concedi a palavra, senadora. Eu não concedi a palavra, senhora presidente. Eu não concedi a palavra. Se pedir, eu dou. Se a senhora pedir, eu dou. Eu tenho o maior respeito por essa baiana. Eu adoro essa baiana. Mas, senhora presidente, veja bem. Então eu lhe peço uma parte. Logo depois da senadora. Eu lhe peço uma parte. Logo depois da senadora. Não quero que o senhor comprometa o seu futuro. É muito jovem. Logo depois da senadora Vanessa, eu concedo, senador. Logo depois da senadora Vanessa, eu lhe concedo a parte, senadora Lides. Mas, como eu dizia, ontem o presidente falou para os policiais, olha, precisa retirar para dar segurança para que a gente possa votar. O policial daqui da Polícia Legislativa disse o seguinte: senador, só se eu tirar com gás lacrimogêneo. O senador Tasso falou, não, então deixa. Essa gente queria impedir de votar. Por trás dessa democracia que dizem gostar, senadora, que vocês dizem que prezam tanto, que dizem que lutou tanto, existe uma vontade totalitária. Vocês não querem saber nada com democracia. Democracia de vocês é o seguinte, quando eu mando em vocês, ou seja, quando vocês mandam em nós, aí é democracia. Quando vocês perdem o poder, aí não. Aí não é democracia. Tudo errado. Nas manifestações de 2013, a polícia agiu da mesma forma. Quem tentou quebrar a polícia, porque a função constitucional do país, da polícia, senador Ataíde, é proteção do bem público e da população, da lei e da ordem. Agora, lei e ordem, essa gente acha que para impor a vontade deles, e aí eu incluo o PCdoB, e infelizmente agora, se vindo de puxadinho do PT, o PSB, e mais alguns puxadinhos, o que é que eles fazem? Insuflam o PSB. O senhor respeite o PSB. A senhora vai poder falar, senadora Lides. Mas esses partidos não se dão respeito, senadora Lides. Estão querendo tocar fogo no país, sabe para quê? Doido pelo poder. Doido pelo poder. É poder que querem. E aí eles estão levando a máxima de Lênin aos mundos. Poder não se dá, poder se toma. Querem tomar na marra. Por cima do povo brasileiro, não. Na cima da cacunda do povo brasileiro, não. Vocês são responsáveis, aceitem que dói menos, vocês são responsáveis por esses 20 milhões de desempregados. E agora estão se comportando como arruaceiros, insufladores, e vocês deviam ser responsáveis por aquela violência que está acontecendo lá fora, pelos policiais machucados, vocês deviam ser responsáveis pelo Matheus, que graças a Deus se recuperou. Vocês são responsáveis pelo que está acontecendo nesse país. Vossa Excelência vocês vai estão me conceder insuflando, a parte, senador. Vocês ouçam caladinhos, porque eu ouço caladinho quando estou lá. Fiquem quietinhos, não, depois vocês falam. A parte de Vossa Excelência. Eu vou dar. Aliás, eu acho que faltou muito que Vossa acontece? Excelência aprender a educação não dei, que sua mãe deve ter dado. Eu tenho ficado ninguém muito próximo manda ninguém de calar aqui. Ninguém manda ninguém calar. Eu preciso que a senhora me garanta. Ninguém manda ninguém calar aqui. Aqui ninguém manda ninguém. No máximo aqui a gente solicita. Você pode ficar tranquila, a senadora Fátima vai mandar. Senadora Vanessa, o senador Medeiros, regimentalmente, ele tem direito a 10 minutos, tempo que já está, inclusive, se esgotando. Sua parte eu estou só aguardando aqui. Se o senador José Medeiros quiser dar o à parte, tanto a senhora como a senadora Lides... Eu estou cobrando porque foi ele que disse que me daria uma parte ao final do pronunciamento. Ou será que ele está esperando acabar o tempo? Sem dúvida nenhuma. Eu vou devolver a palavra ao senador José Medeiros e volto a colocar, né, se ele quiser conceder o à parte, tanto a Vossa Excelência como a senadora Lides. Eu ouço quietinho. Vocês reclamam quando eu interrompo. Mas, senadora Fátima, já partindo para o final, é só para dizer que a responsabilidade por aquilo não é da polícia. A responsabilidade é de quem começou a tocar fogo, porque a polícia vai fazer o quê? Há poucos dias, lá na Assembleia do Rio de Janeiro, a polícia não agiu, senador Paulo Rocha, e foram responsabilizados. O que é que a polícia pode fazer? É gás lacrimogêneo e bomba de efeito moral. Vai fazer o quê? Está quebrando tudo. Agora, essa mesma reclamação de dizer que tinha mascarado, essa é velha. Põe máscara e saem quebrando tudo. Aí depois fala, não fomos nós, não. Pelo amor de Deus. Conceda uma parte, senadora Vanessa. Primeiro, senador, eu acho que a gente pode discutir esse assunto com um nível mais elevado. Então vamos elevar. Mais elevado. É isso que eu proponho exatamente. Quero aqui iniciar pela observação que a senadora Lides fez, e não sei se Vossa Excelência conseguiu ouvir.
ela dizia que Vossa Excelência é muito jovem para se comprometer. Eu faço a parte, solicitei a parte de Vossa Excelência, senador, porque não para falar de um episódio que eu vi pela televisão ou que alguém me contou. Eu estava lá. Eu estava lá desde o início. Eu estava lá desde o início. Isso não aconteceu no início. A passeata dos trabalhadores que vieram de todos os cantos do Brasil, inclusive do seu estado, deve ter muito trabalhador e trabalhadora que veio aqui lutar contra essa reforma que só retira direito de trabalhador. É por isso que eles vieram a Brasília lutar contra a reforma previdenciária, vinha de forma pacífica. Quando nós começamos a perceber um grupo de pessoas mascaradas, eu fui a primeira a chamar a atenção do caminhão, falando no caminhão. Eles estavam ao lado da polícia. Eram eles que se aproximavam da polícia. Não eram os trabalhadores, não. E por que a polícia não prendeu? Aí, nesse aspecto, eu concordo, senador Medeiros. Por que a polícia não prendeu? Não eram tantos assim. Eles tinham paus desse tamanho nas mãos. E não eram os trabalhadores, nenhum com a camisa da CUT, nenhum com a camisa da CTB, nem com a camisa da Força Sindical. Eram infiltrados e, infelizmente, com a conivência da polícia, estavam ao lado da polícia. O que a polícia fez? Ao invés de prender aqueles que a lei permite, não, jogou bomba, na grande maioria, que estava pacificamente. Olha, eu concordo e digo o seguinte, como Vossa Excelência diz, poder não se dá nem se toma, poder se conquista. Se conquista com a força do povo, com a democracia. É tudo que esse senhor que está no Palácio do Planalto não faz. Tudo que ele não fez. É um presidente ilegítimo e que está vendo o Brasil pegar fogo. Eu quero, e falamos isso, nós vamos recorrer, nós que estávamos na manifestação, vamos pedir ao presidente do Senado uma investigação, afarta o material para investigação, fotografia, filmagem, tudo. O que nós não vamos aceitar, senador Medeiros, é ouvir trabalhador honesto, sofrido, trabalhadora, mãe de família honesta, sofrida, ser chamado de baderneiro. Vocês deviam ser isso nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. Medeiros, eu muitas e muitas vezes fico aqui sentada, calada, ouvindo o senhor, inclusive, interromper outros senadores falando, num tom muitas vezes provocativo. Mas, no respeito que temos aqui no Senado, e até levando em conta que Vossa Excelência faz a provocação, muitas vezes em tom de brincadeira, relevamos. No entanto, o que está acontecendo hoje no Brasil é algo muito sério. Nós estamos com um governo moribundo. Nós estamos enfrentando a maior crise política que esse país já teve. Aqui hoje não tem muito espaço para brincadeira. E eu estava na manifestação desde o início. Eu não estou brincando. A senhora vai... deixa eu fazer esse reparo, porque eu não estou brincando. O senhor não está brincando, não. É mais grave. Hoje, nós participamos da manifestação e vimos tudo o que aconteceu. E eu posso dizer a Vossa Excelência com muita tranquilidade. Vossa Excelência é muito jovem. É muito jovem. A minha juventude, eu participei de diversas manifestações. Se houve anistia neste país, constituinte, liberdade democrática, eleições diretas já, foi com o povo na rua, com os estudantes na rua. E nunca, em nenhum momento, houve depredação de patrimônio público neste processo político. Em nenhum momento houve as agressões que nós assistimos hoje aqui. Eu não tenho dúvida. Havia um clima de conivência, senadora, como a senhora diz, com aquela provocação que aconteceu, com aqueles mascarados provocando a polícia e a resposta da polícia. Jogar uma bomba de gás, não foi bomba de gás lacrimogêneo, não, me perdoe, bomba de gás lacrimogêneo, eu sou doutora. É uma bomba diferente, é uma bomba de pimenta, que retira a respiração das pessoas. Eu vi gente passando mal, eu vi gente caindo desmaiada. Eu própria, a esposa do senador Capiberibe, que é asmática, passando por uma situação de extrema dificuldade. E, por favor, não assuma, Vossa Excelência, como eu disse, é jovem, é de uma categoria que está na rua, na luta,
contra a reforma da Previdência, assim como diversas categorias de funcionário público do país. Vossa Excelência tem uma vida política pela frente, é inteligente, não assuma esse discurso de responsabilizar o movimento social pelo que está acontecendo na rua. Não faça isso. Preze por sua biografia, para que amanhã Vossa Excelência possa olhar para trás e não se arrepender de nada que fez. Eu, portanto, digo a Vossa Excelência, toda vez que fala do jovem Mateus, Vossa Excelência tenta criar esse discurso, que é um discurso velho, me perdoe, apesar de sua juventude, está repetindo um discurso muito velho no Brasil. Né? É um discurso que Carlos Lacerda fazia com um brilhantismo enorme, mas que muita gente faz, não Vossa Excelência, que é brilhante, sem o brilhantismo de Carlos Lacerda. Então, Vossa Excelência diz que Mateus é da nossa responsabilidade. Esse jovem militante político que hoje passa bem e que não concorda com nenhuma palavra do que Vossa Excelência diz. Então, por favor, vamos ter um debate num alto nível. Vamos discutir a crise que vive o povo brasileiro, mas não leve por esse caminho de ofensas, de falar de disfarçatez. Usando essa expressão, foi que eu lhe interrompi, lhe peço desculpas. Não atinja o meu partido, porque eu estou aqui para defendê-lo, porque eu não atingi o seu. Então, vamos estabelecer uma relação de respeito entre nós para que o debate possa acontecer no nível em que esse Senado Federal precisa demonstrar para a nação brasileira que é capaz de fazer. Muito obrigada, o senhor é meu vizinho, eu lhe respeito muito, então vamos continuar nessa cordialidade que é necessária ao Parlamento brasileiro. Eu vou me vingar. Senador Zé Medeiros, já encerro. Em face de que nós temos vários inscritos ainda, vou conceder 1 minuto para Vossa Excelência encerrar seu pronunciamento. E já encerro, senadora Fátima, dizendo que eu continuo achando que aquelas pessoas que estão ali estão ganhando para isso, vieram preparadas, tudo maquinado. Ali é um crime doloso e, infelizmente, insuflado por Vossas Excelências. Concedo uma parte, Vossa Excelência. Vou pedir uma parte aqui, senhor presidente, porque vou dar... Infelizmente, eu vejo com tristeza o que está acontecendo hoje aqui em Brasília. É uma vergonha nacional. Senador Medeiros, o que estão fazendo com o Brasil... E vou dizer outra coisa aqui, não tem partido nenhum aqui para vir dar uma de moralista aqui não, porque os partidos, a maioria, está tudo podre, está tudo bichado. Está tudo bichado. Agora, vim depredar o patrimônio público, vim botar em xeque a sociedade inteira, botando fogo nos ministérios. Me desculpa, quem defende isso é pior do que esses que estão fazendo. Olha a conivência da polícia. Policial...